Graça e paz, queridos, venho meditar com você. Dois versículos que têm tomado a minha atenção, tomado a minha meditação. E que não é nada fácil, principalmente nesses tempos. Então eu quero ler com você Mateus 5, 44 e 45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Confesso que não é um versículo fácil de entendermos, não é um versículo fácil de muitas vezes admitirmos essa necessidade, mas é uma ordenança do Senhor Jesus. E ele nos ordena a fazer o que ele fez e o que ele faz. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas ele diz por que ele fala essa ordenança: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Tem uma explicação, porque aquele que ama os inimigos, aquele que ora por aquele que vos persegue, é filho de Deus, porque ele faz raiar o sol sobre os bons e maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Você em algum momento da sua vida talvez tenha se perguntado: por que será que os ímpios, por que será que as pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, que não obedecem a Deus, que não estão preocupados em obedecer os mandamentos de Deus, ou de conhecê-lo na intimidade, por que essas pessoas prosperam? Por que essas pessoas têm uma vida boa? Por que essas pessoas têm uma vida muitas vezes de paz, de alegria? Porque essa é a graça comum que Deus derrama sobre todos. Deus derrama essa graça que é comum a todas as pessoas, a todo o planeta inclusive, a todo o cosmos. Ele derrama a sua graça maravilhosa, superabundante graça. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Éden, o Senhor não deixou de cuidar deles. O Senhor não deixou de guardá-los, de protegê-los e de abençoá-los. Porque Deus é sempre bom, tudo que Ele faz é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Nós é que desobedecemos. E Deus continua buscando os seus filhos, buscando em todo lugar, e Ele é longânimo, Ele é paciente, e por isso Ele derrama essa graça. E Ele derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos, sol sobre os bons e sobre os maus, porque Ele ama a todos. E eu queria falar em alguns aspectos com você sobre essa graça comum que eu vim meditando, e para nós entendermos melhor por que as coisas acontecem dessa forma, que muitas vezes as pessoas questionam como Deus não ser justo. Então, a graça comum, ela exige de nós atitudes abençoadoras, como Deus é aquele abençoador. Mas por quê? Veja só, no âmbito físico, que eu quero ler com você aqui, que está em Gênesis 39, 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. O Senhor abençoa as pessoas para nos abençoar, abençoar você e a mim. O seu chefe é abençoado muitas vezes por causa da sua vida. Os seus vizinhos são abençoados muitas vezes para te abençoar. Os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que estão em seu meio, muitas vezes são abençoados para te abençoar.
para trazer portas abertas de oportunidades para a sua vida. O Senhor abençoa outros para nos abençoar. Não é maravilhoso? Porque o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José, mesmo quando foi preso, quando foi para a cadeia, ele era abençoado, porque a graça do Senhor era com ele. Então, esse é o nosso Deus maravilhoso. Um outro âmbito da graça, abundante graça, é na moral. Veja só esse versículo aqui, Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo quer dizer aqui? Que todo ser humano recebe gratuitamente a consciência do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Todos nós nascemos com uma consciência moral. E até os gentios que não têm lei fazem leis morais. Você deve ter encontrado muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o Senhor Jesus, não conhecem, não têm intimidade com as Escrituras, mas são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas corretas, são pessoas que são generosas, são alegres, que proporcionam paz para as pessoas. Então, veja, existe essa moral nas pessoas por conta da graça comum de Deus entre nós, que é derramado no coração das pessoas. Amém? Então, um outro versículo também que eu queria falar com você, muito importante. Veja, que até os pecadores sabem disso. Lucas 6,33. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Então, tem pessoas que são naturalmente boas, mas muitas vezes não adoram o Senhor. São boas, mas não são salvas pelas obras. São boas porque têm uma consciência moral boa, dada gratuitamente pela graça comum de Deus. As pessoas recebem gratuitamente criatividade, sabedoria, inteligência. A ciência se expande porque o Senhor derrama sabedoria e inteligência sobre as pessoas. O mundo se desenvolve, a natureza se desenvolve porque o Senhor derrama a sua graça sobre o cosmos, sobre a natureza. As plantas nascem, crescem, os pássaros são alimentados, os animais se desenvolvem por conta da graça comum de Deus e da bondade dele, Deus maravilhoso e misericordioso. Um outro ponto importante que eu quero que você medite comigo, que está em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, foram por ele estabelecidas. Deus estabelece autoridades que façam boas leis para que você e eu sejamos abençoados. Leis sociais que amam o próximo, que favorecem o próximo. Leis sociais de saúde, leis sociais de habitação, de alimentação, de uma série de outras coisas que favorecem as pessoas que necessitam dessas leis. Por isso que nós precisamos orar por nossas autoridades, abençoá-los, para que eles realmente sejam abençoados cada dia mais pela graça de Deus, para nos favorecer, porque tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz favorece aos seus filhos. Tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma verdade imutável. Essa é uma promessa imutável de Jesus. Por isso a ordenança dele sempre é boa. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são para nos proteger, porque ele nos ama. É para nos dar direção,
para nos dar paz, para nos dar esperança, alegria e prosperidade. Por isso, as ordenanças dele são muito importantes, que nós nos atentemos e obedeçamos. Um outro ponto muito importante é que a graça vem para muitos religiosos. Porque veja só em Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Há muitas pessoas que têm religiosidade, elas têm um Deus, elas amam um Deus, que muitas vezes não é o nosso Deus. Paulo até, em Atos 17, ele fala isso em Atenas. Há muitos que estavam ali e ele revelou quem era o nosso Deus, o Deus desconhecido que eles amavam. Até o ateu tem um Deus. Muitas vezes ele próprio é o seu Deus, ele idolatra a si próprio, idolatra a ciência, idolatra a inteligência, idolatra a sabedoria. Todos têm uma divindade dentro de si, porque todo homem, todo ser humano busca uma divindade. E é importante que nem todos esses que são bons, que são religiosos, que têm uma divindade, também são salvos. Porque a fé comum, a graça comum é essa derramada por Deus, mas a graça salvífica é diferente. A graça de salvação vem pelo arrependimento das pessoas que conhecem a Deus, que se arrependem dos seus maus caminhos e se entregam a Jesus Cristo e o tem como Senhor e o tem como Salvador. Então a graça salvífica é uma e a graça comum é outra. Por isso que o Senhor é longânimo e derrama essa graça sobre todos nós, para que todos possam ser alcançados, os seus filhos, aqueles que são escolhidos por Ele, sejam alcançados por essa graça, por esse amor que Ele derrama sobre todos. Ou seja, Ele traz o sol para os bons, para os maus, esperando que todos o encontrem e Ele seja encontrado por todos. A graça comum também manifesta a justiça de Deus, que é essa justiça, a justiça para aqueles que o buscam, aqueles que o aceitam, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenham a vida eterna. E, portanto, aqueles que andam segundo os seus propósitos, que o amam, têm um coração grato por essa graça comum. Por isso que muitas vezes nós não entendemos porque as pessoas que não têm compromisso com Deus estão indo bem, porque eles recebem essa graça de Deus, onde eles são também guardados pelo Senhor, guardados por um Deus que governa sobre o cosmos, que governa o mundo, que mantém tudo em ordem. Mesmo no caos, o Senhor ainda coloca a nossa vida em ordem nesse mundo caído. O Senhor guarda seus filhos e mantém esse cosmos em andamento, em vida e em graça. Por isso agradeça a Deus, tenha um coração alegre por essa graça comum, porque tudo que Deus faz é bom e é para te abençoar. Então muitos que estão com você, às vezes estão no seu caminho, não conhecem o Senhor, não querem andar com o Senhor, não querem intimidade com Jesus Cristo, mas estão no seu caminho para te abençoar. Por isso, seja um abençoador da vida dele, seja aquele que o ama, aquele que ora por ele, intercede por ele, para que ele seja encontrado por Jesus Cristo. Então, que você tenha esse coração grato. Deus abençoe sua vida e até o próximo.